Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar um pouco o curso de delineamento experimental e análise de dados. Nós vamos falar um pouco sobre fluxograma. Essa ferramenta é super importante para vocês começarem a delinear o experimento ou o projeto de vocês. Então fiquem ligados nisso porque vale a pena. Bom, qualquer pesquisa científica começa, obviamente, com uma questão científica ou com um problema, se vocês quiserem. Eu trabalho com riachos, então eu vou exemplificar aqui com um riacho. Assim, vamos supor que eu trabalhe com lagostim. Um lagostim é esse organismozinho que vocês estão vendo aí no canto da tela. E esse lagostim, ele habita riachos. Só que esse lagostim, ele prefere riachos íntegros como esse aí na figura. É um riacho bonitão, todo coberto, com a água limpa. Mas eu quero saber, eu estou estudando riachos em uma cidade e eu quero saber qual é o efeito da poluição nesse organismo, nesse lagostim. Então vejam aí a figura ao lado de um riacho poluído, todo sujo, com a água toda barrenta e cheio de coisa dentro dele. Eu, como pesquisador desse organismo, eu quero saber qual é o efeito da poluição nesse organismo. Então, o meu problema principal é o efeito da poluição nos lagostins. Tudo que a gente vai precisar fazer é delinear um experimento que envolva poluição e lagostins. Ok. Mas antes de começar a pensar nesse problema, eu preciso pensar em outros fatores que estejam envolvidos dentro desse problema. Para isso, eu posso criar um fluxograma ou um desenho teórico que representa o meu problema. Por exemplo, eu estou interessado em saber, principalmente, qual é o efeito da poluição nos lagostins. Então, eu represento aqui poluição por uma palavra e lagostins. Eu estou interessado em uma métrica de lagostins. Pode ser densidade, pode ser o tamanho do crescimento, do tamanho populacional, enfim. Eu só coloquei aqui densidade de lagostins. Eu quero saber qual é o efeito da poluição na densidade de lagostins. Como eu quero saber o efeito da poluição na densidade de lagostins, eu representei esse efeito, o efeito poluição na densidade, por meio de uma flecha. Então vejam que a flecha parte de poluição e atinge densidade de lagostins. Mas pensando nesse problema, eu me dei conta que existem outras peças dentro desse quebra-cabeça que também estão envolvidas dentro desse sistema. Por exemplo, eu sei que os lagostins, eles se alimentam de fitoplâncton e ele se alimenta muito desse grupo. Então, eu coloquei aqui fitoplâncton porque eu sei que fitoplâncton também vai afetar a densidade de lagostins. Se o fitoplâncton vai afetar a densidade de lagostins, eu exemplifiquei esse efeito também por uma flecha. Então, uma flecha saindo de fitoplâncton e partindo em lagostins. Porque se o organismo come bastante, se ele se alimenta bem, ele vai crescer, ele vai conseguir deixar mais filhotes e vai conseguir se perpetuar ao longo do tempo. Então, quanto maior a quantidade de alimento para ele, ou de fitoplâncton, maior a quantidade, maior a densidade de lagostins nesses riachos. Mas eu também me dei conta que peixes também têm uma influência em lagostim. Os peixes, eles, por acaso, eles se alimentam de lagostim dentro dos riachos. Se eles se alimentam de lagostins dentro dos riachos, eu acredito que exista um efeito saindo de peixes, indo até lagostim. Esse efeito, ele é representado também por essa flecha saindo de peixes e entrando em lagostins. Ok, então agora eu sei que poluição afeta lagostins, fitoplâncton afeta lagostins e peixes também afetam lagostins. Peixes afetam negativamente lagostins. Quanto maior a quantidade de peixes, mais lagostins serão comidos, logo menor a densidade de lagostins. Fitoplâncton afeta positivamente a densidade de lagostins. Quanto mais fitoplâncton, maior é a densidade de lagostins. Mas eu também me dei conta que poluição também afeta peixes. Óbvio, nenhum organismo gosta de um riacho ou de um ecossistema poluído. Logo, quanto maior o nível de poluição nesse riacho, menor é a quantidade de peixes. Quanto mais poluído, menos peixe vai ter. Menos pior vai ser o ambiente para esses organismos. Mas poluição também tem um efeito em peixe. Poluição, se afeta peixes, também tem um efeito no fitoplâncton. Vocês viram aquela água barrenta, suja, cheia de plástico e outras substâncias mais e tal. Isso tudo impede o crescimento de fitoplâncton. Logo, poluição também tem um efeito em fitoplâncton. Então, pensando nesse meu sistema, na minha pergunta central, que é o efeito da poluição na densidade de lagostim, eu
encaixei mais duas outras peças, no caso peixes e fitoplâncton, que também estão envolvidos dentro desse sistema. Então, se eu quiser estudar a densidade de lagostim em riachos e qual o efeito da poluição na densidade, eu vou precisar pelo menos me dar conta de dois outros fatores, peixes e fitoplâncton, que também estão envolvidos dentro desse sistema. Para que o fluxograma é interessante? O fluxograma é interessante para mostrar, primeiro, para ajudar você a identificar todas as variáveis que estão envolvidas nesse problema que você está estudando. Então, só pensando em poluição, eu já identifiquei peixes e fitoplâncton. Esses dois compartimentos também devem estar dentro da minha pesquisa. Eu devo, de alguma forma, considerá-los, ou pelo menos controlar esses dois efeitos para que eu consiga estimar de fato um efeito de poluição. Então, o fluxograma ele me ajuda a entender essas relações entre as variáveis que estão dentro do problema que eu estou estudando. Mais que isso, depois que eu terminei o fluxograma, que eu já entendi completamente o problema que eu estou estudando, obviamente que isso vai envolver a leitura de livros, a leitura de artigos científicos, a conversa com outras pessoas do meu laboratório, para todas as pessoas pensarem no fluxograma e pensarem em todas as peças dentro desse quebra-cabeça. Se alguma dessas peças faltar dentro do meu quebra-cabeça, pode ser que eu tire uma conclusão errônea, porque existe um fator que não foi medido ou não foi controlado e o efeito da poluição pode não ter sido estimado corretamente, porque existe um outro fator que também vai determinar a densidade desse organismo sob estudo. Mas o fluxograma também me ajuda a identificar duas coisas principais. Vocês estão vendo que a maioria das flechas aponta para densidade de lagostins. Nós temos flechas saindo de poluição para densidade, peixes para densidade, fitoplâncton para densidade. Todas elas estão apontando para lagostim. Isso vai me indicar que lagostim é a minha variável resposta ou variável dependente. Isso ajuda a definir quais são os eixos do meu gráfico, da minha pergunta central ou do meu problema central. Se eu for responder essa pergunta, qual o efeito de poluição na densidade de lagostins, a minha pesquisa vai terminar com um gráfico final, onde a densidade de lagostins vai ser o meu eixo Y. Então, a densidade de lagostins vai ser a minha variável resposta. Por quê? Porque poluição está afetando o lagostim. Tem uma flecha saindo de poluição e indo até lagostins. Logo, poluição, como as flechas estão saindo dela, poluição ela é uma variável independente do meu sistema. Então, logo, o meu gráfico final do meu estudo vai ter a densidade de lagostim no meu eixo Y, ou a poluição no meu eixo X, como uma variável independente. Nesse sistema existem outras duas variáveis independentes que afetam a densidade de lagostins, peixe e fitoplâncton. Essas duas também são chamadas de variáveis independentes ou preditores. Qualquer uma delas serve como esse nome. Legal, agora que vocês já identificaram como fazer um fluxo, já sabem como fazer um fluxograma, já identificaram a variável resposta e a variável independente, vocês podem começar a pensar no delineamento desse experimento. Pensem, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma outra questão relacionada a essa pergunta. Eu tenho uma pergunta: o que determina o tamanho das pessoas? Vocês estão vendo aí uma foto com um monte de gente, cada uma tem um tamanho diferente. Algumas pessoas são mais altas, outras são mais baixas, enfim, tem várias pessoas de tamanho completamente diferentes. Se eu tivesse interessado em saber o que determina o tamanho das pessoas e eu pedisse para vocês, montem um fluxograma sobre isso, vocês poderiam identificar alguns fatores envolvidos nesse problema. Eu, por exemplo, fazendo esse exercício, identifiquei 3 fatores. Por exemplo, a saúde das pessoas. Quanto mais saudável for a pessoa, maior vai ser o tamanho dela. Mais ela vai estar disposta, o organismo dela vai ter energia, vai crescer e por aí vai. Mesma coisa com a alimentação. Quanto melhor for a alimentação, quanto mais a pessoa se alimentar e melhor ela se alimentar, mais ela vai crescer, mais o organismo dela, os tecidos vão se desenvolver e ela vai conseguir ter um desenvolvimento pleno, normal. E outra coisa, tamanho dos pais. Quanto maior o tamanho dos pais, maior o tamanho da criança. Pais altos têm filhos normalmente altos.
Pais pequenos geralmente têm filhos pequenos. Óbvio que essa regra muda um pouco. Você pode ter um pai alto com um filho pequeno. Então, mas em geral o tamanho dos pais é um bom indicativo do tamanho de uma pessoa. Então, se eu tivesse que pensar numa pergunta como essa, eu poderia ter pensado em 3 outras variáveis independentes: saúde, tamanho dos pais e alimentação, enquanto que o tamanho seria a minha variável resposta. Ela seria o meu eixo Y, enquanto as outras seriam o meu eixo X. Ok? Então, eu quero que vocês pensem em uma questão hipotética que vocês gostariam de responder, seja num projeto de PIBIC, seja num projeto de final de conclusão de curso, seja no mestrado, doutorado, ou mesmo uma pergunta para a vida, e montem um fluxograma hipotético com as variáveis potencialmente envolvidas nesse problema. Ok? Mais para frente a gente vai continuar falando um pouco sobre fluxograma e sobre como tratar essas outras variáveis que estão dentro do fluxograma em uma mesma análise. Mas, por enquanto, a gente vai ficar por aqui. Beleza? Então, até a próxima.